Fala galera, tudo bem com vocês? Distantes aí pela quarentena, a gente não pode parar, vamos retomar as nossas aulas, né? Passou um tempinho vocês já devem saber que a Maria Paula nasceu, é uma graça, é uma menina linda, né? Não podia ser diferente também, pelos pais que tem, não poderia ser diferente disso. Mas em breve vocês vão conhecê-la, se Deus quiser, né? Assim que passar tudo isso, e a gente vai poder continuar as nossas resenhas aí ao vivo e a cores, né? Infelizmente distanciados aí pela questão da pandemia, né? Não podemos ter os nossos debates, as nossas argumentações no fórum, né? Nas perguntas. Eu vou estar à disposição de vocês também pelo WhatsApp, né? Antes da gente iniciar as nossas aulas. Espero que todos vocês estejam bem, aproveitando a família em casa, né? E aproveitando o tempo para estudar, né? Aproveitar esse tempo realmente para colocar os estudos em dia. Vocês já estão no terceiro, já é um período de revisão de uma série de coisas, então que vocês possam aproveitar e transformar esse período de quarentena num tempo oportuno, né? Retomando, pessoal, hoje nós vamos voltar, né, com as nossas aulas de História Geral, né? História Geral nós parado na questão da formação da Grécia, da formação da polis, né? Grécia Antiga. Então nós falamos um pouquinho, né, da origem lá na ilha de Creta, né, de toda a formação do povo grego, do povo heleno, né? E a partir daí até a formação da polis. Então, o que vai ocasionar a formação dessa polis, né, dessa cidade grega? A polis vai ser formada a partir do momento que os núcleos, né, que é os agrupamentos humanos, que cada vez mais são comuns naquele período, começam a ganhar, né, em população e começam a expandir, né, a questão do mercado, a questão do comércio, e aí vai acabar surgindo vilarejos que posteriormente vão dar origem às polis. O que são as famosas polis, né? São as cidades-estado. Por que vão ganhar essa conotação, né? Vocês já devem estar só recordando os conteúdos aí, vocês já devem estar com isso em mente, né? A polis é do que uma cidade, né? Uma cidade-estado que tinha um governo próprio, né? Tinha autonomia política, tinha uma descentralização administrativa. Ou seja, embora o território grego fosse permeado por várias cidades, né, dentro desse contexto, essas cidades tinham autonomia, tinham seu governo próprio e não dependiam, não tinha um elo entre elas administrativo ou político. Cada uma era independente. Tá? Tanto é que as cidades gregas elas não vão se consolidar como um Estado único. Tá? A gente fala muito de Grécia Antiga, mas no sentido mais de características de um povo, não necessariamente da formação de um Estado. Tá? Essa Grécia Antiga ela vai ser um território bem fragmentado com a presença dessas cidades-estado. Exemplo disso, né, são as cidades de Esparta e as cidades de Atenas, que vão ter ali, né, bastante divergência do ponto de vista político. Atenas, nós vamos ver com maior clareza, vai ser o berço da democracia, né, onde vai surgir, a partir do Clístenes, a ideia de democracia, a ideia de participação política direta nas decisões da polis. E Esparta, né, nós vamos ver por outro lado também a questão do militarismo, a questão do governo de uma diarquia, um governo composto por dois reis, onde não vai haver tanta participação popular assim, né? E mais voltado para essa questão do culto ao corpo, daquilo que era efêmero, daquilo que era próprio da formação do povo espartano, né, já que eram originários ali dos Dórios, então um povo voltado muito para a guerra, muito voltado para a questão militar, né? Pessoal, se não havia, né, Estado organizado acima das polis, como a gente pode considerar a Grécia como civilização? Né? O que definia a unidade desse povo? São dois fatores. Né? Um é a língua. Né? Ou seja, embora não houvesse uma unidade política, uma unidade administrativa entre as cidades, a língua era algo que dava a conotação de pertença a um mesmo povo, né? Ou seja, partilhavam da mesma língua, heleno, né?
Afinal, o grego adorava o som da própria voz, por isso que ia para a praça, né? Ia para os eventos públicos, para a ágora, para poder debater, para poder questionar, para poder, de fato, se fazer ouvir, né? Como está aí representado nessa tirinha aí, né? Pô, galera, vocês não entenderam nada do que eu estou falando, por acaso? Né? Será que eu estou falando grego? Né? Lógico que está falando grego. Né? E o grego era realmente muito trabalhado essa questão da oratória. Né? Então o grego adorava ouvir o som da própria voz. Outro aspecto que dava unidade aos gregos, né, é a questão da religião. Né? Então a religiosidade também era um elemento comum entre todas essas cidades-estado. Tá? Então eram cidades que tinham como politeísmo, né, a forma de adoração. Os deuses eram imortais e tinham aparência, as virtudes e também os mesmos males da humanidade. Né? Então sentiam ciúme, sentiam inveja, sentiam amor, sentiam atração. Tinha ali os mesmos sentimentos da humanidade. Né? E a religião, o misticismo grego, tá? Vai trazer ali vários heróis, vários mitos, né, que vão exemplificar muito o que era a vida dentro da própria polis. Né? Dentro desse contexto, cada cidade vai homenagear um deus específico de acordo com a sua vocação. Então, pessoal, indo direto agora para as diferenças entre Atenas e a cidade original da Península Ática, consolidou enquanto democracia, né, por volta do século VI a.C., né? E essa Atenas era formada de que forma essa sociedade? Os eupátridas, né, essa aristocracia que representavam aí o poder político, então tinha a posse das melhores terras e tinha também o poder político em mãos. Então era o grupo dominante dentro de Atenas. Tá? Os geomores, que eram os pequenos proprietários rurais, né? Os demiurgos, que eram comerciantes e artesãos, os tetas, que eram os marginalizados, os miseráveis. Né? Então, esses grupos, né, conviviam entre si e nem sempre essa convivência era harmoniosa. Então, haviam vários conflitos entre esses grupos que vai gerar uma série de mudanças dentro dessa sociedade ateniense. Além disso, pessoal, havia também na sociedade ateniense a figura dos metecos, né, essas primeiras figuras aí. Os metecos eram os estrangeiros, né? Aquele que não era ateniense. Então tinha o estrangeiro que não era nascido em Atenas e havia também o estrangeiro que não era grego. Tá? Então tinha as duas formas de identificar quem era estrangeiro. O que era grego era chamado de bárbaro, né? Expressão essa que os próprios romanos vão assimilar depois, né, no contexto específico de Roma. Tá? Havia os escravos também na base dessa sociedade, que também a escravidão era por dívida ou era por meio da guerra. Aqui a escravidão não está ligada à questão da cor de pele, à questão racial, à questão étnica, né, longe disso. Então a escravidão está ligada à questão da dívida e à questão da guerra. Tá? E por fim as mulheres. As mulheres também estão nessa plataforma aí daqueles que não têm cidadania. Tá? Ou seja, não tem participação política. Então, diante de toda a sociedade ateniense, uma pequena fatia, uma pequena parcela é que vai ter participação política de fato. E isso a gente vai ver logo mais. Então, quem era cidadão em Atenas? Né? Então, o primeiro passo tinha que ser homem. Né? Homem, filho de pais atenienses e adulto, ou seja, maior de 18 anos. Tá? Então, essa era a conotação de cidadão em Atenas. Tá? Mulheres, escravos, estrangeiros e menores de 18 anos não faziam parte da vida política, não tinham decisão política, não participavam dos debates, das decisões. Assim, esses cidadãos representavam apenas 12% de toda a população ateniense. Ou seja, era um sistema que excluía boa parte da população do sistema político. Tá? Afinal de contas, os direitos vão ser dados aos cidadãos, ou seja, aqueles que estão nesse grupo seleto que vão poder participar da vida política. Né? Dentro da política, pessoal, o que nós vamos ver? Como eu disse para vocês, uma tensão, né, e revoltas constantes entre grupos, tá? Entre os eupátridas, entre os demiurgos, né, entre os próprios escravos que tinham interesses diversos. Dentro desse contexto,
vão surgir a figura de alguns, né, que vão fazer algumas reformas nas leis gregas da época, nas leis atenienses da época, justamente para minimizar essa. Surge a figura do Drácula, né, em 621 a.C., que ele é quem vai determinar a escrita, né, das leis. Antes as leis eram orais, então ele que vai determinar que as leis a partir de então deveriam ser registradas para que elas pudessem ser cumpridas sem abuso dos eupátridas, né, diante do restante da população ateniense. Né? Só que, em suma, isso não vai mudar muita coisa. Afinal de contas, vai manter o poder e a decisão na mão dos eupátridas. Então, as tensões sociais vão permanecer. Né? E quem vai tentar mudar isso novamente vai ser o Solon, né, em 594 a.C. Ele vai proibir a escravidão por dívidas, tá? Visão censitária da sociedade, ou seja, de acordo com a renda, tá? E o sistema de participação política vai ser baseado na riqueza. Riqueza essa que poderia ser riqueza provinda da terra, dos eupátridas, ou provinda do comércio com os demiurgos. Tá? Então, novamente, né, as tensões não vão ser minimizadas. Haja vista que o poder vai continuar na mão de um grupo muito pequeno e vai continuar restrito à questão censitária. Tá? Esses conflitos sociais vão levar à questão de surgir em Atenas a tirania. O que era a tirania? Né? Quando um líder popular, né, ou seja, levado ali pelas camadas mais sofridas, né, acabavam assumindo o poder pela força. Né? Então, dali, governavam não por meio da adesão de parte da população, mas sim por meio da força. Né? Então, para evitar que esses tiranos se perpetuassem no poder, os eupátridas, né, no início do século VI, né, no século VI, com o Clístenes, vão apoiar a ideia do legislador, né, que, principalmente para que os seus interesses fossem garantidos. E agora é justamente com o Clístenes que vai surgir a ideia de democracia, né? O governo do povo e para o povo surge a partir da reforma que o Clístenes vai executar. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai conceder direitos políticos a todos os cidadãos, né? E a participação direta nas decisões da polis. Ou seja, o que era a decisão de participação da polis é de discutir os problemas da cidade. Então, discutindo os problemas da polis, se fazia a política. Ou seja, a política está diretamente aos problemas e às discussões ligadas à cidade. Tá? Então, dentro desse contexto, o Clístenes vai propor uma democracia participativa, tá? Por meio da eclésia, que era a forma que os atenienses podiam expressar, né, as suas opiniões quando se reuniam na ágora, na praça pública, para os debates que ocorriam. Então, dessa forma, a democracia grega era uma democracia direta, uma democracia participativa, ou seja, o cidadão, lembrando o conceito de cidadão, tá? O cidadão, homem maior de 18 anos, filhos de pais atenienses, né, poderia participar dessa decisão. E quando o Clístenes diz que vai conceder direitos políticos a todos os cidadãos, não é a toda a população da Grécia, apenas aquele seleto grupo que compunha os cidadãos gregos, tá? Ou seja, os cidadãos atenienses, mais propriamente dito. Tá certo? Dentro dessa dinâmica, para evitar que a tirania voltasse a imperar dentro de Atenas, o Clístenes vai criar um chamado ostracismo. Né? Então, aquele que era acusado ou que era considerado um inimigo da democracia, ele era convidado, né, na verdade era forçado, a ser exilado da cidade por 10 anos. Ele não perdia suas propriedades, ele não perdia o seu vínculo diretamente com Atenas, mas ele ficava impedido de participar, de ter qualquer poder político durante esses 10 anos, para evitar justamente que a cidade passe a ser uma tirania. E aí algumas diferenças, né, para a gente já encerrando o finalzinho dessa aula 2, aqui da frente A, as diferenças básicas entre a democracia ateniense, né, e a democracia atual. Então a nossa democracia é uma democracia indireta, ou seja, não somos nós, enquanto pessoas que votam, né, que têm o poder de decisão, que tomam as decisões diretas sobre as nossas cidades, sobre os nossos estados, sobre o nosso país. Nós
votamos em alguém, ou seja, nós votamos num representante, é alguém que vai representar as nossas ideias, representar os nossos valores, e essas pessoas é que vão decidir por nós. Por isso, democracia indireta. Até porque seria inviável hoje nós colocarmos, por exemplo, uma cidade como Guará, nós colocarmos todos os eleitores guaraenses na praça para discutir as decisões do município. Então seria, né, praticamente impossível de se dar voz a todo mundo. Então, até pensando nessa questão também, a nossa democracia é indireta, ao contrário da democracia ateniense, que por garantir, por ter uma quantidade muito pequena de cidadãos de fato, eles poderiam se articular. E lembrando que a democracia direta ela era muito favorecida pela questão da escravidão. Afinal de contas, o cidadão grego não trabalhava, então ele tinha tempo, né? Ele tinha o famoso ócio criativo, discussões a respeito da cidade. Então, por isso, ele tinha tempo. Né? Na democracia ateniense, as mulheres não participavam, né? Como eu já apresentei anteriormente, as mulheres não tinham qualquer vínculo na questão política. Já na democracia atual, as mulheres ganham cada vez mais destaque, não só na questão de papel de eleitora, mas também no papel de candidato, no papel de se articular dentro da sociedade, né? De uma forma bem participativa. A cidadania em Atenas era bem restrita, afinal de contas 12% apenas faziam parte dessa questão da democracia, né, que eram cidadãos de fato, né, enquanto o conceito de cidadania dentro da nossa atual conjuntura política é um conceito muito mais amplo e abrange muito mais pessoas. Né. E assim como também em Atenas o conceito de isonomia ele tinha um alcance muito limitado. Lembrando o conceito de isonomia, que é a igualdade, né, igualdade diante da lei, diante das coisas. Tá? Então a isonomia tinha um alcance muito limitado na Grécia, principalmente em Atenas, porque ela era restrita a esse grupo de cidadãos, né, esse grupo seleto aí que compunha o poder político dentro de Atenas. Já hoje o conceito de isonomia ele tem um alcance muito amplo, embora no Brasil seja difícil falar em isonomia com tanta questionamento e com tanta forma de burlar a lei, né, onde uns têm mais privilégios e mais poderes que outros. Mas, no papel, pelo menos, essa isonomia ela existe. Tá certo, pessoas? Espero vocês no fórum, né? Espero as perguntas, os questionamentos, que a gente possa colocar isso, né, quanto mais claro possível para vocês. Estou à disposição de vocês. Espero que tenham aproveitado a videoaula. Até a próxima. Abraço.